Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou especialista em acupuntura e trabalho com auriculoacupuntura há mais de 10 anos. E por conta disso, devido à minha experiência, eu trouxe esse tema porque eu vejo que existe uma grande dificuldade de muitos profissionais, sendo da área de saúde ou não, que trabalham com aurículo, de colocar um valor de fato no que fazem. E aí, sendo assim, o tema da nossa live de hoje, eu vou até ler porque é um tema que tem relação com outras coisas que a gente vai falar hoje, que é qual o valor cobrar por sessão. É isso que a gente vai debater hoje. Tem pessoas cobrando muito barato. Esse é o tema da live de hoje. E a primeira coisa que todo mundo espera numa live dessa é que eu já chegue dizendo o valor de uma sessão de aurícula é X. Você deve cobrar X. E na verdade eu não vou falar sobre esse você deve cobrar X. Na verdade eu vou falar também sobre ele, né, sobre a questão desse piso, que na verdade não é um piso, que se define durante as sessões de aurículo. Então existe aí um valor mínimo para ser cobrado na sessão de aurículo, que a gente vai falar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu preciso falar com você é que se você está tendo dificuldade em cobrar pelo seu serviço de auriculoacupuntura, pelas suas sessões, sejam elas individuais ou sejam elas em grupo, o que está acontecendo é que você não está sabendo dar valor ao seu serviço, ao seu trabalho. Por que eu estou falando disso? Porque quando você sabe o seu valor, o seu merecimento, o seu esforço, o que você gastou para estar ali e fazer uma mera consulta de auriculoacupuntura, que parece tão simples, que em 30, 40 minutos você resolve o problema, na verdade não é tão simples assim. Existe todo um caminho para ser percorrido, desculpem, hoje eu estou com um probleminha na garganta, né, porque fiquei muito exposta ao frio. Então vira e mexe, vou estar tomando água, tá? Então eu preciso que você entenda uma coisa, que na hora que você não sabe cobrar pelo serviço, então quer dizer que você não está sabendo primeiro olhar para si e ver quanto de demanda foi necessário, qual o caminho que você trilhou para chegar em 30 minutos resolver o problema do paciente, tá certo? Então, a primeira dúvida que existe quando eu falo sobre esse tema é que muitas pessoas associam valor e preço. Acham que valor e preço é a mesma coisa, e na verdade não é. Eu até trouxe, para quem já me acompanha sabe que eu amo falar de conceitos antes de qualquer coisa, né? Conceituar o que é o significado de cada coisa que a gente fala aqui nas lives. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que quando eu fui pesquisar para fazer o script da live de hoje, eu vi que existe sim significados distintos que às vezes se confundem entre valor e preço. O que é valor? E aí eu vou falar para vocês aqui o que eu encontrei a nível de dicionário mesmo, a nível de conceito, e a partir daí eu vou desmistificar, desculpem, para vocês que estão me assistindo, a diferença do valor e do preço de fato. Primeira coisa, o que é valor segundo o significado que a gente encontra no dicionário? Valor tem relação direta com recebimento, o quanto se paga em bens, em serviços, ou o recebimento de algo que inclusive pode ser permutado, ou seja, que eu decido trocar com alguém. Em vez de esse alguém pagar algo, ele vai me dar algo em troca. Isso tem relação direta com o valor. E aí olha que engraçado, quando a gente fala e associa valor com preço, o significado que existe do valor em relação ao preço é que preço alto significa valor, preço baixo não é valor. Como assim? O valor tem relação com preço alto? Porque o valor é aquilo que é muito bem cobrado, que tem um retorno, tem uma reciprocidade com relação ao que você oferece e ao que você recebe de volta. Já o preço, ele tem relação com o seguinte significado: quantidade monetária que se atribui à troca por um bem ou serviço. Ou seja, o preço está relacionado diretamente com quanto eu pago. Estou pagando quanto, né? Então isso é preço. Então eu quero, sei lá, eu quero um abajur. Qual é o preço desse abajur? É 10 reais, é 50 reais, é 100, é 150, é 200. Isso é o que? É o preço. Quando a gente fala de valor, a gente fala do que ao adquirir esse abajur eu vou conseguir para mim.
Ou seja, eu vou adquirir esse abajur porque esse abajur em relação aos outros, a relação entre um que é R$5 e outro que é 10, ou que é 100, ou que é 250, tem que ter algum benefício diferente. Tem que ter algo a mais que eu vou receber nesse de 150 para esse que eu estou pagando 10. Então isso é valor, não é a quantia em si. E aí eu trago para você, e aí eu peço que você anote aí, preço é definido pelo mercado. Tá? E aí existe um comparativo de mercado nesse processo. Tá? Já o valor não, é o que você paga pelas vantagens que você está recebendo pelo aquele serviço ou pelo aquele bem. Então o valor tem relação com o que eu estou ganhando ao adquirir aquele serviço, o que eu estou ganhando ao adquirir aquele bem, seja ele material ou seja de outro tipo, de outra espécie, tá? Então, quando eu vou adquirir um serviço em auriculoacupuntura, trazendo a realidade para aurículo, eu não tô dizendo, você paga X e eu faço isso. Eu tô dizendo, olha, você está, ao valorizar o meu serviço, ou seja, ao pagar a vantagem que eu te oferto, aí sim eu associo ao valor. Ou seja, quando eu faço a minha sessão e deixo ela bem clara que você vai pagar um valor por ela, eu estou dizendo que o dinheiro que você vai investir no meu serviço vai trazer tais vantagens. Não é só o dinheiro, existem vantagens atreladas a isso. Então eu vou melhorar a sua saúde. Se você chega pra mim e você diz, eu tenho dor de cabeça todos os dias, eu vou fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida ou diminuir essa sua dor de cabeça ou zerar ela. Isso implica, quando eu falo qualidade de vida, isso é algo muito abrangente. Isso implica muitas vezes em eu não ter que passar o dia trancada num quarto escuro, porque é assim que eu consigo lidar melhor com minha dor de cabeça. Isso implica em eu sair desse quarto e ter um momento com meu filho. Isso implica em eu sair desse quarto e conseguir ir trabalhar. Isso implica em eu sair desse quarto e conseguir fazer alguma outra atividade que eu precise fazer, o que eu deseje fazer. Isso implica em eu me sentir bem. Ou seja, a quantidade de vantagens que são colocadas quando eu oferto um serviço de auriculoacupuntura e dou resultado, inclusive não existe um valor específico, não existe um preço atrelado que possa se pagar. Existe sim um valor que é dado aos benefícios que eu te oferto. Então existe essa grande diferença entre valor e preço. É a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa que você precisa entender é, a primeira coisa que eu faço, né, depois de explicar o que é a diferença entre valor e preço, é muitas vezes perguntar a essa pessoa se ela sabe qual o valor do atendimento dela. O que é que ela agrega quando ela atende esse paciente? O que é que ela traz de resultado para ele? E aí, na grande maioria das vezes, quando a gente faz essa pergunta a alguns terapeutas, se eles sabem o valor deles, a grande maior parte, eles não associam o valor com o benefício que ele gera para o paciente, e sim com o preço que ele deve cobrar pela sessão. No final das contas, é o dinheiro que eu ganho, tá? E aí você precisa entender que essa questão com o dinheiro passa por muitas crenças limitantes. Essa questão do dinheiro está atrelada a muitas situações. E dentre essas situações, tem uma relação muito íntima como você enxerga o dinheiro, como você se valoriza. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de escassez constante. Eu fico com medo de não ter paciente, eu fico com medo de não dar o desconto e esse paciente não está lá comigo. Eu fico com medo de não responder à altura da expectativa que esse paciente coloca. Eu fico com medo de abrir um novo empreendimento com aurículo, seja um consultório, trabalhar numa clínica, porque eu acho que eu não vou dar conta, porque eu acho que eu não consigo ter pacientes, porque eu acho que eu não consigo ganhar bem, porque eu acho que eu não consigo viver de auriculoacupuntura. Essas crenças limitantes, esses pensamentos negativos, essa visão que você tem sobre o seu trabalho e você mesmo é um grande dificultador que você consiga colocar um valor baseado no que você merece, porque você acha que você não merece muito.
Então você se coloca numa posição de inferioridade, onde qualquer paciente serve para você e que você não consegue elencar e dessa forma escolher qual paciente, inclusive dos sonhos, que você quer atender. Você se coloca numa situação de escassez absoluta. E aí não chega paciente, não tem marcação, você fica desmotivado e você não sabe como divulgar seu serviço. A desmotivação faz com que você tenda a desistir muito rápido e achar que a auriculoacupuntura não é para você e que não funciona. Então você precisa entender que a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você se valoriza, sim, vai implicar diretamente no valor também que seu paciente coloca no seu serviço, tá? Então, chegar e cobrar numa sessão de auriculoacupuntura um alto valor, ou um valor alto, que a gente chama muitas vezes de alto ticket, isso implica em você dar oportunidade para sua aluna, se você dá aula, ou para o seu paciente, agora o seu futuro paciente, que ele tenha de fato a chance de agora poder aproveitar do seu serviço e ser beneficiado por ele. Quando eu coloco um valor mais alto na minha sessão, por muitas vezes você com o pensamento de escassez, você pensa, eu não vou ter paciente, eu não vou conseguir. Mas quando você coloca um valor que é justo, que é mais alto do que a grande maior parte cobra, você se coloca numa posição de que você não presta um serviço normal em relação aos outros. E aí, se você não presta um serviço normal, quer dizer que o paciente, quando ele literalmente toma a ação de passar o cartão para você, de chegar e fazer uma transferência, um Pix, pagar pelo seu serviço, por exemplo, inclusive em espécie, esse movimento dele pagar pela sua sessão significa que ele viu em você algo precioso que ele quer ter. Ele viu em você um terapeuta de referência, que tem autoridade, que vai conseguir resolver o que ele precisa, que inclusive não atende igual aos outros, porque se o seu valor está acima do valor dos outros terapeutas e esse paciente está pagando pelo seu valor, quer dizer que ele está valorizando. Quer dizer que de fato ele enxerga você com um potencial, com uma diferença. E a partir do momento também que você se coloca nessa postura que sim, e aí entenda que cobrar um valor alto e dizer que sim, eu sou um profissional diferenciado, não significa olhar para o meu umbigo e achar que eu sou uma pessoa especial, que eu sou uma pessoa superior. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com merecimento, de saber que sim, eu investi alto, eu estudo muito e que sim, eu mereço ser pago muito bem por isso. Então, o serviço que você oferta, quando ele tem um diferencial de preço, inclusive mais alto do que os outros terapeutas que também atuam com aurículo, mas não fazem aurículo do jeito que você faz, porque você faz com um jeito diferente, com a excelência maior, você tem algo precioso que esse paciente ele precisa e ele identifica. Na hora que ele observa isso, na hora que ele paga você por isso, ele também se compromete mais. E aí é interessante que você entenda que quando você cobra um valor que está à altura do seu serviço, quando você cobra um valor correto, baseado no seu merecimento e no que o paciente vai receber, então esse valor mais alto é o que a gente chama de alto ticket. Quando você tem um alto ticket no seu atendimento, você entenda que o paciente, ele entende que se você está sendo pago mais, se ele está pagando mais pelo seu serviço, existe uma diferença entre você e o outro terapeuta. E essa diferença se mostra na forma como você atende, na forma como você o acolhe, na forma como você dá todo o resultado que ele precisa, na forma onde, numa situação onde acontece alguma situação, por exemplo, emergencial que a gente estava falando ontem,
ou alguma situação onde o paciente ele questiona algo, onde acontece um resultado inesperado, inclusive, você saber lidar com essa situação, você está preparado, está confiante, está seguro, isso demonstra que sim, você tem um diferencial em relação ao outro terapeuta. E aí, no momento que esse paciente está passando o cartão, para você, fez o Pix, fez transferência, pagou uma espécie, não sei, ou seja, ele está pagando o valor que você determinou, essa ação dele, essa atitude significa: eu confio em você, eu me sinto seguro com você e eu sei que sim, você dá o resultado que eu espero, ou seja, que você tem algo de precioso que eu quero. Você precisa entender que no momento que você coloca um valor adequado pelo seu serviço, que é diferente dos outros, e trabalha num valor acima da média, você está dando a oportunidade que esse paciente ele chegue para você, ele valorize o que você faz, e a partir do seu serviço você mude a vida dessa pessoa. E não só dela, mas do boca a boca dela que vai ser gerado, outras pessoas também vão ter suas vidas modificadas a partir de você. Fora que você vai se sentir muito bem, porque você sabe que você está sendo valorizado, você sabe que o que você está ganhando é seu merecimento. E aí imagina o quão ruim é você, profissional que trabalha com auriculacupuntura, e atender o dia todo, chegar cansado em casa e ao colocar sua cabeça no travesseiro, saber que você talvez não tenha dinheiro suficiente para pagar suas contas, que você não tenha dinheiro suficiente para se manter, para promover conforto para a sua família e para você. Então esse profissional ele não tem como ficar motivado, ele não tem como não se sentir frustrado. Se ele está dando o melhor dele e ele não está colocando um valor digno do melhor que ele está dando. E sabe o que é o pior? É que a gente, eu vou me reportar agora para profissional da área de saúde em específico, né? Que me segue. A gente que é profissional da área de saúde, a gente não é ensinado durante a graduação a valorizar muitas vezes o nosso serviço. A valorizar o que a gente dá para o outro. Porque é associado, né? Que a área de saúde, por muitas vezes, tem que ser um trabalho voluntário, tem que ser algo beneficente, e eu não estou julgando isso, se isso é feito, porque isso é fantástico. Mas entenda que da mesma forma que o seu paciente tem necessidade do seu serviço, você também tem necessidade de ganhar bem por esse serviço. Porque do contrário, você não tem sua blusa, do contrário, você não tem sua comida, do contrário, você não tem o aluguel da sua casa pago, do contrário você não paga a conta de energia de luz, porque isso chega todos os meses. E isso é pago. E para você conseguir ter uma boa vida e pagar tudo isso, que não cai do céu, você precisa sim ter um valor justo conforme o que você entrega para o seu paciente. Então, se você enquanto profissional quer trabalhar de forma beneficente, porque você não precisa de dinheiro, ótimo, faça isso. Mude a vida das pessoas que não têm condição de pagar pelo seu serviço, fantástico. Mas se você não tem dinheiro para isso e você precisa sim ganhar dinheiro, qual é o problema de você colocar um valor acima, porque você está ofertando acima da média o serviço para o seu paciente? Então você precisa desconstruir isso de que eu estou sendo ruim por cobrar mais, que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que dinheiro não traz felicidade. Isso é coisa que foi colocada na sua cabeça, desde a sociedade, desde a criação. Porque quando você é criança, dizem pra você que trabalhar é muito difícil e que ganhar dinheiro é mais difícil ainda. Olha, não gaste não, viu? Porque o que você gasta não volta. O dinheiro gasto é dinheiro perdido. Economize. Eu não estou dizendo que é ruim economizar, porque eu economizo dinheiro, eu me planejo para isso. Só que a questão de eu gastar dinheiro, eu posso e eu devo quando eu tenho um controle financeiro. Mas essa fala de não gaste dinheiro, só guarde porque você não ganha de volta, cria na sua mente, em vez de você se tornar um milionário, você entra num padrão de escassez constante.
onde você aprende que, uma vez que eu gasto o dinheiro que eu ganhei, através do meu suor, do meu trabalho, de forma digna, eu não vou ter esse dinheiro de volta se eu gastar. Então eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar de tal forma que eu não posso gastar, por exemplo, com o meu lazer. Eu tenho que guardar de tal forma que eu não posso gastar com nada que seja para minha família, para meus pais. Eu não posso gastar, eu tenho que guardar. E aí quando você tem essa mente de eu tenho que guardar tudo, mas eu não sei como usufruir de forma correta do meu dinheiro, você entra num processo onde, em vez de você abrir o seu campo energético e o universo para cada vez ganhar mais, você entra num processo também de reforçar essa escassez. Porque eu não posso gastar, porque eu não vou ter de volta. E na verdade não é assim. Existe um vídeo aqui no Instagram que eu acho muito interessante, que é um mantra que muitas pessoas falam, que é: todo o dinheiro que eu gasto para mim volta multiplicado para mim. Né? Então todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado, e é sempre assim. Esse é um mantra que muitas pessoas fazem, que devem sim fazer, porque assim, todo o dinheiro que eu gasto é um dinheiro que circula, que faz com que exista uma economia funcionando que favorece várias pessoas, muitas vezes. Dinheiro circulando, sabe por quê? A moeda na China, né? A moeda por si só, e na China, quando ela foi inventada, ela tinha um formato circular, parecendo uma roda, porque o dinheiro ele precisa andar. Na hora que eu invisto o meu dinheiro, eu não estou deixando meu dinheiro parado não, ilusão de quem pensa. Na hora que eu invisto o meu dinheiro, que eu digo, olha, todo tratamento que eu faço, sei lá, eu vou deixar 10% desse valor para investir em mim. Porque o primeiro boleto que você tem que pagar não é o de conta de água, de luz, de telefone, não. O primeiro boleto que você tem que pagar é para você. Porque o trabalho que você fez, o dinheiro que você ganhou, que foi merecimento desse trabalho, tem que voltar para você. E tem que sim ser investido por você, para você usufruir dele. Então na hora que eu invisto no dinheiro, eu estou movimentando esse dinheiro, não estou deixando o dinheiro parado não. Eu não estou guardando embaixo do colchão não. Eu estou investindo para que ele se multiplique. E eu dessa forma, ao dormir, ganho mais dinheiro ainda. Só por estar dormindo. Então investir é algo sensato. Guardar é algo totalmente insensato. E aí nossas crenças indicam que a gente não deve gastar dinheiro, que trabalhar é difícil, que ganhar dinheiro é mais difícil ainda, que você não deve gastar com coisa supérflua. Então você precisa entender que você precisa sair desse processo de escassez. Eu já tive alunos que chegaram para mim e disseram assim: Jéssica, independente do que eu faça, parece que jogaram, e aí eles jogaram alguma coisa de ruim em cima de mim, que eu não consigo ganhar dinheiro. O que eu faço, eu não ganho dinheiro, eu não consigo, né, subir na vida. E aí quando a gente vai ver, a mentalidade dessa pessoa já está travada. Ela tem crença limitante. Na infância foi dito a ela que ela não ganharia dinheiro, e ela aceitou isso como verdade, porque criança não julga, né, o que é dito, principalmente até 7 anos de idade. Então ela armazenou isso. Então na cabeça dela, ela não ganha dinheiro, ela não merece ganhar dinheiro. E aí quando eu coloco essa questão de merecer, eu vou falar de forma muito específica aqui, por exemplo, que a gente não pensa duas vezes em comprar algo que a gente quer para nossa casa. A gente muitas vezes não pensa 2, 3 vezes em comprar um presente para alguém que a gente gosta e gastar o dinheiro de forma livre. Mas quando a gente pensa em investir na gente, a gente pensa 10 vezes se vale a pena investir ou não. Quem aqui nunca foi em alguma loja online, ou até uma loja presencial, e olhou uma coisa e disse: eu quero, mas não pensou na hora: será que eu posso pagar? Será que eu devo pagar? Será que me permite a condição financeira que eu tenho agora de comprar isso? Você vai e compra. Quando você reflete, muitas vezes você diz: não, eu vou me organizar, eu vou juntar dinheiro todos os meses e vou comprar. Você compra. E aí lá está a sua casa bonita, que lógico, vai trazer um bem-estar para você, um conforto. Mas quando você pensa: eu vou investir em mim,
Vou investir em um momento para que eu possa relaxar, ter bem-estar. Vou, sei lá, passar alguns dias no spa, vou fazer massagem. Vou me dar de presente uma massagem, porque eu tô muito tenso. Você pensa 1000 vezes antes de fazer isso. Se você faz isso, e aí se você se identifica com esse exemplo que eu estou dando, já saiba que isso quer dizer que você não se valoriza o quanto você merece. Quer dizer que você coloca a sua casa como prioridade, mas você não se coloca como prioridade. Quer dizer que você acha que é melhor comprar um item para sua casa, e não tem nada de errado comprar item para casa, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que existem prioridades. E que investir no seu bem-estar, o paciente investir na saúde dele, faz com que ele tenha mais produtividade e faz com que ele, inclusive, ganhe mais dinheiro. E é essa a prioridade deixada de lado. Quando é que a gente vai num médico? Quando é que a gente procura um profissional da área de saúde? Quando é que a gente vai com um auriculoacupunturista? Quando já tá morrendo. Quando já tem dor há muito tempo. Porque antes disso você teve uma dor, o que foi que você fez? Você mascarou, tomou um analgésico. Porque você quer se livrar daquela dor para continuar produzindo, para continuar correndo atrás das suas coisas. Mas você não entende que aquela dor é um gatilho. O seu corpo está dizendo que tem alguma coisa errada. Eu mesmo recebo muitos pacientes de aurículo que eles já vêm com alguma queixa. Não vem. É muito raro a gente ter um paciente chegar e dizer assim: olha, eu estou vindo para manter minha saúde. Os pacientes que eu tenho que tem essa fala são pacientes que já passaram pelo processo. Ou seja, vieram primeiro com a queixa, a gente tratou a queixa e ele entende que ele precisa manter-se bem. E agora ele continua vindo para a sessão para manter sua saúde. Mas veja que de início ele não veio nesse padrão. Então esse padrão de chegar e eu estou bem e vim fazer uma sessão de auriculoacupuntura para me manter saudável, isso não acontece. Por quê? Porque a gente negligencia a nossa saúde, porque a gente não dá o merecimento devido a ela. E sabe como é que a gente passa a dar merecimento à nossa saúde? Dar a gente presentes, a se priorizar, quando a gente perde. Quando a gente perde a nossa saúde, quando a gente começa a ver que a gente não está tão bem, quando a gente começa a ver que está impactando muito minha produção, meu foco, aí você começa a dar ouvidos ao seu corpo, seja o seu corpo físico, emocional, energético, mental. Então só nessa condição você para, porque você não está aguentando. Então se você tem esse padrão de eu priorizo outras coisas e eu compro outras coisas, mas eu não priorizo primeiro a mim, eu não invisto em mim, eu tenho dificuldade de me valorizar, como é que você acha que o seu paciente vai valorizar você? Ai, Jéssica, é muito fácil você falar, né? Você saber dar o seu valor, você saber como cobrar, é muito tranquilo. E eu digo a você que sempre você vai precisar estar observando e refletindo sobre isso. Ou você acha que quando eu comecei, eu cobrava o valor que eu cobro hoje numa sessão? Você acha que quando eu comecei eu sabia me impor com relação ao valor da minha sessão em qualquer serviço que eu ofertava para o meu paciente? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque eu fui criada num processo de escassez. Eu fui criada na mentalidade de que é melhor ter mais pacientes do que ter menos pacientes pagando mais. Então é melhor ter um grande volume de paciente. Uau, quantos pacientes você atende por dia? 10. Quando chega cansado, tá acabada. Quando chega em casa, tá acabada. Termina o dia cansada. E aí quando vai fazer o cálculo, eu tive uma lucratividade boa baseada no volume que eu atendi. Ah, foi bom, mas foi bom porque eu atendi 15. Então eu tenho que replicar, atender mais 15, 30. Então você precisa entender que não é volume que vai garantir que você ganhe bem. Não é o paciente que vai chegar para você e pedindo desconto. Olha, me dê desconto. Para mim você faz de tal jeito. Existem formas e formas de se lidar com a questão do seu valor cobrado na sessão. Mas uma coisa é certa. O paciente que pede desconto a você é um paciente que muitas vezes ele não entendeu ainda que o que você está dando de benefício na sessão para ele não se cobra. Não tem preço. Não tem preço.
e que o valor que ele está pagando é o valor justo pelo que ele está recebendo, e na verdade mais do que justo. Porque ganhar dinheiro não é indigno. Ganhar dinheiro é super digno, ganhar dinheiro é necessário. Eu quero ver você chegar e dizer, eu não vou viver mais precisando de dinheiro hoje. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Isso aí foi dito a você para que você não ganhe dinheiro. Faça uma comparação das novelas. Na novela, se a gente for analisar, a pessoa, a família rica é aquela família que briga, é a família que é desunida, é a família que é ruim, que tem um vilão na história. Porque a sociedade, ela faz uma associação de dinheiro com gente que é ruim. Mas na verdade não é isso que acontece. E eu pergunto a você, você se considera uma pessoa ruim? Você acha que você é uma pessoa desonesta? Você acha que quando você ganhar dinheiro, você vai querer enganar as pessoas? Se você respondeu não para tudo isso, não, eu não sou assim, eu não sou desonesto, eu sou uma pessoa confiável, então você não entra nesse padrão que está ali descrito na novela. E eu não entro nesse padrão. Então o dinheiro que eu ganho traz benefício e muda tudo ao meu redor. Porque na hora que eu ganho muito dinheiro, eu tenho conforto, eu ofereço conforto para meus familiares. Eu inclusive posso chegar e dizer, olha, eu atendo 4 vezes na semana, de segunda a quinta. E na sexta, eu não vou atender o público que me paga. Eu não vou atender a quem pode me pagar. Na sexta-feira eu vou fazer um trabalho beneficente. Eu vou atender pessoas só que não têm condição financeira para custear o meu serviço. Mas você só pode fazer isso quando você tem uma condição financeira boa. Porque se você não tiver dinheiro nenhum, você precisa ganhar dinheiro. Ou inclusive você pode dizer, não, na sexta-feira o meu sextou vai ser me voluntariarizando, tá certo? Acho que não. Mas sendo voluntário, né? De algo. Você vê a minha comunidade, vou fazer um trabalho lá junto a eles e servir com o que eu dou de melhor para meus pacientes, o que eu sei fazer de melhor, que é a auriculacupuntura. Aí eu pergunto a você, em que momento a gente tem agora uma situação de dinheiro sendo algo ruim? Em que momento? Ah, fulano tá ganhando muito dinheiro, tá mexendo com coisa errada, tá sendo desonesto. Olha a crença limitante. Se você trabalha muito, trabalha bem, tem um valor alto para o serviço que você oferece, que também é alto, que também é bom, você está fazendo um trabalho desonesto? Cuidado com a sorte, porque uma hora a sorte chega para todo mundo que trabalha e ganha bem. Então você precisa entender que existem muitas crenças, muitas amarras que fazem com que qualquer pessoa não ganhe dinheiro. E para quem é terapeuta é pior, porque se associa tanto terapeuta como profissional da área de saúde que tem que se fazer algo de graça para as pessoas. Ave Maria, cobrar por uma sessão de reiki não faz de graça. Eu já fiz várias sessões de reiki de graça para as pessoas. E nada errado com isso, pelo contrário, foi um aprendizado muito grande meu. Mas nesse processo, essas sessões de graça, como eu não estava ganhando tanto dinheiro, eu precisava também gerir. Precisava me gerir, eu precisava estar lá, e para eu estar lá eu tinha que me locomover, inclusive. Então você precisa entender que você pode sim fazer trabalho voluntário, trabalho beneficente, você pode atender de graça. Mas você precisa entender que o curso que você investiu não foi de graça. Que o ambiente onde você está atendendo não é de graça. Que tudo existe um gasto atrelado para que você oferte aquele serviço. E isso tem que ser repassado para o paciente. Isso não é desonesto. Pelo contrário. Isso é ser digno e ser honesto com o que você trabalha. Então, seu dinheiro não é sujo, seu dinheiro é limpo. O seu dinheiro não é desonesto, seu dinheiro é digno. O valor da sua sessão não pode ser um valor abaixo do que você merece. O valor da sua sessão tem que ser um valor alto, mediante o que você oferta para o seu paciente. Porque o que você dá, ninguém dá. Você precisa entender isso.
tá? E é interessante que você entenda que muitas pessoas me perguntam, mas como é que eu mudo minha postura e o paciente agora começa a me reconhecer como um profissional que sim, pode cobrar um alto ticket, um valor alto na sessão e esse paciente continuar comigo? Primeiro você tem que começar por você. Primeira etapa, sempre é você. Sempre tem a ver com você. Então primeiro comece por você. E como é que eu começo por mim? Identificando quais são os pensamentos negativos que eu tenho. A minha mentalidade é escassa. Você acorda e pensa, meu Deus, eu não tive paciência essa semana. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar dinheiro essa semana. Isso é um pensamento de escassez. Você tem que acordar já tendo certeza que vai ter paciente sim. Isso não é se enganar. Isso é você prospectar. E você visualizar como você quer que aconteça as coisas. A nossa mente tem um grande poder de atrair aquilo que ela mentaliza, aquilo que ela pensa. Então, se você pensa que não vai ter paciente, você já disse que não tem. Como é que vai ter? Agora, se você chega e diz, não, peraí, eu tenho condição de ter muito paciente, eu vou ter muito paciente. Essa semana vai ser a melhor semana de atendimento. Se você começar a visualizar, visualize sua agenda cheia, lotada, tendo dinheiro. Lógico que existem processos que são necessários para captar, fidelizar paciente, para saber como divulgar o seu trabalho. Mas se você não começa com esse básico, que é mudar a sua mentalidade, perceber as suas crenças limitantes, inclusive tem crenças que são tão enraizadas em você que você não vai conseguir só com a visualização trabalhar. E você vai precisar ir para um psicólogo, fazer terapia, para identificar essa crença e começar a se trabalhar e começar a ressignificar o que você tinha de entendimento sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, sobre ser uma pessoa próspera e por que não milionária? Por que não milionária com a auriculoacupuntura? Por que não? Tá? E aí a outra coisa que você precisa entender é que da mesma forma que você tem responsabilidade pelo que você pensa, e isso atrai tudo que está na sua mente, tudo que você pensa está atraindo, o universo está emanando para você o que você jogou para ele. É interessante que você entenda que também tudo o que você faz tem repercussão. A vida é um espelho, entenda isso. É a frase mais certa que você vai ouvir hoje. A vida é um espelho. Como assim a vida é um espelho? Se eu sou uma pessoa que atendo em auriculoacupuntura, trato meus pacientes, mas quando fala em minha saúde, eu não dou o valor devido, e por exemplo, eu fico barganhando, peraí, eu vou para que médico? Em vez de você escolher qual é o melhor custo-benefício, qual é o melhor com relação a quem é o melhor naquilo, e começa a, não, peraí, eu vou para um nutricionista, eu preciso, mas algum dia eu vou, agora eu acho que minha saúde eu consigo reverter. E aí você vai, ó, deixando de escantear a sua saúde. Veja que você diz para o seu paciente, cuide da sua saúde, mas você não cuida da sua. Você diz ao seu paciente, valorize o meu trabalho, porque o seu serviço que eu oferto. Então não venha comparar preço comigo, mas você é o primeiro a comparar preço com outros profissionais. Você não tem condição, no sentido de que você não coloca em prática o que você faz, o que você diz. Você pede para o paciente que ele reaja de um jeito, você reage de outro. Me desculpe, o que é que o universo ele entende? Peraí, você está me dando isso e quer receber isso? Se eu planto arroz, eu vou colher jaca? Isso não acontece. Então, se você quer ser valorizado, você precisa primeiro se valorizar, mas você também precisa valorizar outros profissionais que atuam igual a você. Hoje em dia, eu tenho muita cautela quando eu vou entrar em contato com algum serviço. Primeira coisa que eu nunca falo em preço, porque eu acho que preço, como eu já dei aqui o conceito, não se enquadra, é valor mesmo. Qual o valor do seu serviço? E aí você tem que ter cautela, porque você tem que pesquisar, não pesquisar só o valor, mas pesquisar quem faz melhor aquilo que você precisa. Ou você vai colocar a sua saúde na mão de qualquer pessoa. E assim pagar R$10 pela sessão. Se você fizer isso, está sendo imprudente.
Porque o bem maior que você tem na sua vida é a sua saúde. Uma pessoa com saúde, ela consegue produzir mais, consegue ganhar mais dinheiro, consegue gerar melhor sua vida. Então você precisa entender que se a vida é um espelho, muitas vezes o que eu estou refletindo na minha vida vai vir de volta para ela. Então na hora que eu digo ao meu paciente, olhe, faça atividade física e eu não faço, me desculpem, mas você não está agindo de forma correta. Sabe o que acontece? É que a grande maior parte das vezes você vai atrair pacientes que vão escutar o que você diz, mas não vão fazer o que você pede. Então ele vai escutar, ó, você precisa fazer atividade física, ele diz, tá certo. E depois ele pensa, depois eu pago a academia, depois eu faço uma atividade. Vou focar agora em tomar aqui isso aqui que ela passou. Vou focar agora em fazer tal coisa. E você negligencia. Mas sabe por que seu paciente está fazendo isso? Porque ele tem você como espelho. E o que é que você está refletindo para ele? Que você diz que deve ir para a academia, mas você não faz. Que você diz para ele, faça auriculacupuntura toda semana, mas você não pratica em você. Como é que você vai ter um paciente que vai fidelizar? Como é que você vai ter um paciente que vai cumprir as suas orientações? Como é que você vai ter um paciente que vai dar resultado rápido? Então você precisa entender que tudo começa a partir de você. E o que você projeta, o que você faz, implica no que você vai receber. Não tem outra. Isso é fato, tá? Então é interessante que você entenda e se pergunte por que é importante para mim eu me valorizar. Se questione agora e comece a pensar. O que é que você tem de resposta? Por que é importante para você se valorizar? E aí eu coloquei aqui, quando eu estava refletindo sobre o script da live de hoje, eu coloquei aqui, ó, que além de eu precisar trabalhar a minha mente, eu preciso entender que o serviço que eu oferto, ele não é comum, ele não é igual aos demais. Que eu tenho diferencial. E isso não é algo que minha mente criou por si só. Lógico que eu visualizei isso, lógico que eu estudo sobre isso, eu invisto em mim. Então quando eu chego para o paciente e passo uma hora com ele, não é só uma hora de atendimento. Não foi uma hora. Nessa uma hora está os livros que eu tive que ler, o tempo que eu demorei para aprender o que eu estou executando. Nessa uma hora de atendimento, tem ali dentro dessa uma hora, sabe o que mais? A quantidade de dinheiro que eu investi nos outros cursos. Porque curso de auriculacupuntura não é barato. E não está errado não ser barato. Porque é muita coisa. Então quem está dando um curso de auriculacupuntura ali, teve que estudar muita coisa para poder dar esse curso. Não é só chegar e dizer, ponto tal, tem tal função, ponto tal, tem tal... Não, isso não é ensinar auriculacupuntura. Isso é você memorizar quais são os pontos e as funções dele. Mas na verdade, se chegar para o paciente e entender qual é o ponto que eu vou utilizar e eu vou utilizar junto com esse ponto que faz isso, demora. E demora mais ainda quando você está sozinho. Demora mais ainda quando você pega o livro e vai dizer, vou estudar agora. Porque existe uma diferença de você estudar sozinho e estudar alguém mentorando você. Por isso que mentoria hoje é o que há. Porque ter um mentor, uma mentora, te direciona, faz com que você não perca tempo. E tempo é o que você tem mais precioso. Tá? Em vez de você passar anos, porque eu passei mais de 10 anos atuando com a auriculacupuntura para ter a segurança que eu tenho hoje. Em vez de você passar anos, você tem uma pessoa que é espelho agora. E você aprende em meses o que ela demorou anos para aprender. Isso é você ganhar seu tempo, isso é investir em você com qualidade. Você entende isso? Você precisa entender isso. E sair dessa escassez. De achar que não existe paciente em auriculacupuntura e que a auriculacupuntura não dá dinheiro. Porque quem disse isso? E sabe o que é pior? Que quem não ganha dinheiro começa a envenenar quem ganha. Ou quem está iniciando. Diz, olha, eu já fui auriculacupunturista, mas eu cancelei isso. Eu vou fazer outra coisa, eu vou para outra área que dá dinheiro. Porque não deu dinheiro para mim. Se não deu dinheiro para ele, foi para ele. Não quer dizer que não vai dar dinheiro para você. A realidade do outro é a realidade do outro, não é a sua realidade. Não compare a vida do outro com a vida sua.
São pessoas diferentes, que sim, têm vivências diferentes, têm experiências diferentes e que sim, podem mudar a realidade delas mediante tudo que elas aplicam. Então vai saber. E aí quando você tem uma pessoa que diz, olha, não dá dinheiro, o que é que você faz? Você escuta aqui e sai por aqui. Você não vai ter essa pessoa como referência para estar do seu lado, não. Porque a tendência é que essa pessoa vai fazer com que você também desista de ser um auriculoacupunturista ganhando bem. E essa não é a pessoa que tem que estar do seu lado. E sim aquela pessoa que está ganhando bem e que você possa aprender com ela. E não só aprender e deixar ela, aprender e crescer com esta pessoa. Tá? E aí eu preciso também que você entenda que quando eu cobro a altura, quer dizer que eu estou servindo bem quem está pagando pelo que eu estou fazendo. Então, cobrar alto significa eu estou dando alto, estou dando muita coisa para você. Então, o paciente quando chega para mim, eu estou dando meu tempo, eu estou dando todo o meu entendimento sobre o que ele precisa, eu estou tratando, estou dando resultado, eu estou acolhendo. Isso é pouco? Isso é muito. É tanto que uma das coisas que eu mais escuto no consultório, pode perguntar aos meus pacientes para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? O que eu mais escuto dos meus pacientes é: meu Deus, eu nunca fui atendido desse jeito. Ninguém nunca me disse isso que você está dizendo. Eu tive já 2 pacientes, só essa semana passada, que disseram a mesma frase, incrível, a mesma frase, o mesmo padrão. E disseram assim: o que você está me dizendo, eu levei 2 anos de terapia para que fosse dito. Eu não estou me colocando numa posição que sou psicóloga, porque eu não sou. Mas eu estou dizendo que eu estudei tanto sobre o comportamento humano e diversas coisas que implicam na auriculoacupuntura, que quando eu estou avaliando meu paciente, eu não estou fazendo só aurículo. Eu estou entendendo ele, eu estou decifrando ele. Tá? E isso é um alto valor que eu estou entregando a ele, que deve ser cobrado à altura. E isso é digno, entenda isso, isso é digno. Isso é você se valorizar, tá? E por que é importante que você invista na sua valorização, no seu crescimento, em você abolir essas crenças limitantes? Porque uma pessoa que se sente valorizada e que ganha bem nessa valorização é uma pessoa mais feliz. Não me diga que você não vai ser mais feliz se você tem o desejo de comprar uma casa e hoje em dia você não tem dinheiro para comprar essa casa. Mas amanhã você começa a ganhar muito dinheiro e você começa a comprar essa casa. E você paga à vista essa casa e diz: eu comprei essa casa que eu queria tanto. Isso aí não vai trazer felicidade para você? Vai. Então o dinheiro ele é capaz de trazer felicidade para alguém? Depende. O que para você é felicidade? Se para você ter uma casa é felicidade, se para você ter um plano de saúde pago, que tem total cobertura para os seus pais, se isso é felicidade, se é paz, tranquilidade, então sim, dinheiro traz paz, tranquilidade e felicidade para você. Se para você ser feliz significa dar conforto para sua família, nunca mais precisar se preocupar com as contas que foram pagas ou não, então me desculpe, mas para você sim, o dinheiro vai trazer essa felicidade. Então, se pergunta, o que é felicidade para você? Será que o dinheiro não paga? E tá tudo bem se o dinheiro paga. Tá tudo bem, porque o dinheiro é fruto do seu esforço, é fruto do seu merecimento, é fruto do seu trabalho, que é muito bem feito. E por conta disso deve ser muito bem pago. Você tá entendendo? Então pegue essa mentalidade da riqueza. Porque a escassez não faz parte da mentalidade de pessoas que ganham muito dinheiro. Mentes escassas são mentes acomodadas e que confiam totalmente no que é dito na mente delas, ou no que pessoas que não dão resultado dão de conselho para ela. Todo mundo gosta de dar conselho. Qual é o conselho que você deve ouvir? Daquela pessoa que fez, deu certo e sabe o que está dizendo. Mas se você tem uma pessoa, né, que está lá no seu ouvido o tempo todo: hoje isso não dá certo não, questione-se, pense. Você não precisa dizer isso para essa pessoa, mas pense: peraí, ela dá resultado? Ela é uma pessoa feliz na vida dela? Ela está ganhando bem?
Porque se ela não faz nada disso, por que você tem que escutar um conselho de alguém que não tentou, não fez, não concretizou? Por quê? Por que você está perdendo seu tempo e dando ouvidos a isso? Foque no que você precisa fazer. Pare de escutar. Tá? Você precisa ter uma postura de uma pessoa que se valoriza. Isso se mostra como? Quando o terapeuta é confiante, quando o terapeuta é seguro, quando o terapeuta está preparado. Quando o terapeuta, ele se coloca numa posição de que sim, eu sou muito bom no que eu faço. E isso não significa que você se acha superior. Isso significa que você dá valor a você mesmo. Que você dá valor a todo o processo que fez você chegar nessa condição de você dizer, eu sou bom no que eu faço. Isso não quer dizer que eu não possa melhorar, porque a melhora sempre acontece, tá? Invista seu tempo em sempre se capacitar, em se valorizar cada vez mais, em estudar cada vez mais, em ser o melhor, não do seu concorrente, porque não existe nem concorrente. A concorrência é você com você mesmo. Eu tenho um mentor que ele diz que a concorrência é você com seus demoninhos. Os seus demoninhos internos que estão aqui falando que você não é capaz. Esse é o seu pior inimigo, é a sua mente. Então combata ela. Pare de se comparar. Ave Maria, fulano que é terapeuta deu na Black Friday um desconto de 50% em todos os serviços. Se ele deu 50%, então para ele está tendo lucratividade, deu 50%. Mas você não precisa dar um desconto na Black Friday de 50% nos seus serviços. A menos que você tenha estratégia para isso. Mas se você não tem estratégia, você não pode dar. Por que você não pode dar? Porque se você der, você vai ter que atender um volume muito maior de paciente agora para conseguir ganhar o que você tinha que ganhar antes, quando não tinha desconto de 50%. Da mesma forma que você não pode, né, chegar e olhar assim e dizer, sabe o que é que eu faço? A Jéssica disse que é melhor ter menos pacientes pagando mais. Então, a partir de amanhã eu vou dizer para meus pacientes que eu vou aumentar o valor da minha sessão. Que existe aí um piso, né, de auriculoacupuntura que é no mínimo R$50. Mas eu conheço terapeutas que cobram R$10 cada sessão. É aquela sessão onde chegou o paciente, o que é que você tem? Tem dor no joelho, bota a ponta do joelho. Próximo. Aí eu pergunto, é esse terapeuta que você quer ser? Um mero agulhador? Um mero tratador de processos sintomatológicos? Teve dor, melhorador? Então você precisa entender que você merece ganhar alto, porque se você não é um mero agulhador, você está cobrando R$10 por quê? Está se comparando a quem cobra R$10 por quê? Se você não passa 10 minutos igual a ele com o paciente. Porque você não chega e coloca apenas um ponto sintomatológico, você entende seu paciente, você dá ouvidos a ele, você escuta, você acolhe. Você é diferente. Você investiu alto. Mas por que você cobra 150, R$200 e o outro cobra 50? Não sei porque o outro cobra 50. Eu sei que eu cobro 150 porque os custos que eu investi foram muito altos. Porque o que eu vou oferecer na minha sessão não tem nenhum outro auriculoacupunturista que ofereça. E se você quiser, fique à vontade para ir para a sessão de R$50. Sabe por quê? Porque você vai para essa sessão de R$50, talvez não resolva o seu problema. E aí você depois vai ter que voltar para a minha de 150. Então agora você não vai pagar mais 150, você pagou 200. Então veja que para o paciente é tempo perdido e para o paciente ele investiu mais caro, procurando alguém mais barato que não resolveu o que ele poderia ter resolvido com você. Então pega essa mentalidade, construa ela. E se eu não deixar claro o meu valor para o paciente numa condição dessa, eu não conseguir justificar, o que é que vai acontecer? Simplesmente você vai perder o paciente. Porque o paciente que procura desconto em você é o paciente que ele não está vendo qualidade no seu serviço. Ele está atrás de qual paga menos. Então, se você não sabe convencer o seu paciente e falar que o valor que você entregar a ele na sessão vai muito além disso aqui, então você não convence ele, ele não fica e ele vai para outro. E provavelmente depois vai voltar para você. Tá? Então ele troca você, ele compara os seus valores, os seus preços, né? E aí eu coloco o preço porque tem terapeuta que bota preço mesmo, não é valor não. E ele vai pedir desconto. E a primeira pergunta que ele vai fazer quando entrar em contato com você, sabe o que é?
Oi, estou entrando em contato, gostaria de saber o valor da sessão. E aí tem forma correta de vender, professora? A sessão? Tem. Tem sim. Tem todo um passo a passo que você deve seguir para você não chegar e ser qualquer outro. Desde o momento que você capta o paciente, que ele entra em contato com você pelo WhatsApp, até o momento que você fideliza ele, ele se torna seu fã e ele diz: eu não vou para outro terapeuta senão Jéssica. Porque eu não deposito minha orelha em qualquer um não, porque ela sabe o que faz e ela resolve. Esse paciente, ele é fã seu. Ele é seu fã. Então, esse paciente que é fã, você pode aumentar o valor da sua sessão, que ele continua com você, porque para ele estar com você não é mais uma questão monetária, é uma questão de valorização. E é tão engraçado que até aqueles pacientes que pedem descontos e dizem: olha, eu não vou para você porque eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou me organizar para ir. Esse paciente que não tem dinheiro agora, mas se organiza para ir, é um paciente que valoriza a sua sessão. E até esse paciente que pede desconto, quando ele se vê numa condição melhor financeira, a primeira coisa que ele diz é: agora eu vou nela. Porque eu ia nos outros porque eu não tinha condição financeira, mas agora eu tenho, eu vou nela. Ou você nunca se pegou pensando, e aí reflita agora junto comigo, você nunca se pegou pensando em algo do tipo: agora eu não tenho dinheiro, eu vou comprar, eu vou investir nisso aqui agora, mas futuramente, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar tal coisa. Um exemplo que a gente pode dar é que, por exemplo, eu vou falar da realidade que eu vejo dos meus alunos, já falo dos meus alunos. Ah, eu não tenho um iPhone agora, professor, eu tenho um outro celular, mas quando eu ganhar dinheiro eu compro um iPhone. Por quê? Porque um iPhone no mercado gerou uma autoridade. Porque o iPhone é diferente dos outros. E eu não estou colocando aqui que o iPhone é o melhor celular, longe de mim. Eu só estou dizendo que quem tem iPhone, na grande maioria das vezes, não deixa de ter. Quem aqui nunca passou o cartão para comprar um iPhone diversas vezes parcelado, que você passa a vida pagando, e quando termina de pagar, sai um novo iPhone, e você diz: meu Deus, agora eu quero um novo. Por quê? Porque, me desculpe dizer, mas se você não sabe, você vai saber agora, porque você está fidelizado com o iPhone. Porque iPhone para você é referência de qualidade, porque iPhone para você é referência de autoridade. Então, da mesma forma que um iPhone vende muito bem, se tornou autoridade no mercado como um dos melhores celulares, se não o melhor, a mesma coisa você tem que fazer com o seu serviço. De se tornar o melhor na sua cidade, você ser o melhor auriculoacupunturista e todo mundo dizer, correndo pelos ventos: olha, a sessão de fulano não é tão barata não, mas é o melhor. E quando eu tiver dinheiro, eu vou nele, porque eu quero me tratar como melhor. Isso significa se valorizar. Se valorizar. Começa aqui, depois vem na ação, depois vem na postura, depois vem na fala. Então, você precisa entender que a vida é reciprocidade. Valorize os outros, que você é valorizado. Bem como valoriza você mesmo, baseado no seu esforço. Só você sabe o esforço que você fez para você estar onde você está agora. E invista. Invista em você. Quanto mais você investe, mais você vai ver que tem caminhos a serem percorridos, a serem melhorados. Investir em você é um bem que você faz, desculpem. E que esse bem, ninguém te tira. Conhecimento, ninguém te tira. Bem material vai e vem, conhecimento fica. Então você pode mudar de cidade, você se torna de novo uma referência. Você pode mudar de país, você se torna de novo uma referência. Então aprenda uma coisa: trabalhe com alto ticket, trabalhe com alto valor, trabalhe valorizando, entendendo que você merece ganhar bem, porque o serviço que você faz é ótimo. E que não tem outra Jéssica no mundo, porque a forma que Jéssica atende é só Jéssica que sabe atender. Ah, mas fulano sabe a técnica igual a mim. Mas fulano não sou eu. Eu sou eu.
Então começa a entender que se valorizar não significa estar sendo superior, arrogante, significa você saber que você merece sim que as pessoas te coloquem no patamar de referência, de autoridade, de você olhar e dizer, ele é bom no que faz, você dizer, eu sei que eu sou bom no que eu faço. Com muita humildade eu sei que eu sou boa no que eu faço. E eu ofertar meu serviço com muita qualidade e beneficiar não só a mim, a minha família, mas ao meu paciente, a família dele. É isso que significa valorização. Não é enganação e não é dar valor ao paciente olhando para ele só como um cifrão, como ele vai me pagar. Não. O benefício que eu entrego a ele não consegue me pagar, não. Ou vocês acham que a hora-aula que eu dou para o meu aluno, o conteúdo que eu estou dando para ele consegue um dia me pagar? Ele não consegue. Porque a quantidade de conteúdo que eu dou para ele, eu tive que aprender em 10 anos. Então aprenda isso, tá? E aí, como é de praxe, pra gente finalizar, eu trouxe aqui, ó, uma frase para encerrar a live de hoje, tá? Que é: valorizar o seu trabalho não é criar expectativa. Valorizar o seu trabalho não é criar expectativa do reconhecimento alheio. O reconhecimento deve partir de você. Autovalorizar-se, esse é o segredo. Ou seja, se valorize primeiro e isso vem como consequência. Mas não coloque na mão do seu paciente essa missão dele reconhecer o que você faz, dele ser o capaz de valorizar você, porque não é assim que funciona. É daqui para lá, não de lá para cá. Só você sabe da sua história. Então ganhe bem, ganhe muito bem e invista cada vez mais, porque o que você sabe ainda é pouco mediante o que você pode saber.